Glória a Deus. Glória a Jesus. Querido, abra sua Bíblia aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós estamos no mês da juventude, não é isso? É por isso que os nossos teens permaneceram aqui com a gente. Que legal, que bacana. Estou acompanhando da distância o que Jesus está fazendo em vocês e através de vocês, viu? Glória a Deus pela vida preciosa dos nossos adolescentes, das nossas crianças também, da nossa juventude. Que coisa maravilhosa aí. Então, nesse mês da juventude, todos os domingos, todas as quartas, algum jovem está pregando aqui. Hoje a gente mudou o esquema, né? Hoje foi um velhinho, mas porque aproveitaram a minha vinda aqui. Mas eu queria muito ouvir um jovem mesmo, porque a gente tem visto o que Deus está fazendo através dos jovens dessa nação, e não será diferente hoje. Um velhinho vai falar para os jovens hoje, né? Um velhinho vai falar para os jovens. Mas se você não se sente jovem, por favor, pega essa palavra para você também. Pega ela para você, guarda ela no seu coração. Quem sabe algo novo de Deus seja manifestado aí na tua realidade de vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo, diante de tantas adversidades, diante de tantas dificuldades, diante de tantas provações que eles estavam enfrentando para viver o evangelho na sua íntegra, Paulo diz aos coríntios assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sede firmes e constantes, mas não só isso, não apenas firme, não apenas constante, seja também sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está nos convidando a uma vida de firmeza, a uma vida de constância e uma vida de frutificação. É basicamente isso que ele está dizendo aqui. Diante do cenário que a igreja de Corinto estava inserido, diante da realidade que aquela igreja vivia, Paulo está dizendo: vocês precisam permanecer firmes. Paulo está dizendo para a igreja em Corinto a mesma coisa que ele diz mais tarde para o seu jovem discípulo Timóteo, em que ele diz: olha, vai acontecer de muitos abandonarem o evangelho, vai acontecer de muitos procurarem mestres e ajuntarem eles para si, e pregar do jeito que eles gostam, vai acontecer de pessoas desvirtuarem a verdade, e vão escolher uma doce mentira, no contrário, ao invés da dura verdade. Mas Paulo diz para Timóteo: você não, Timóteo, você não. Todos podem, você não. Você não. E aí Paulo explica por que ele não. Paulo diz: você não, porque você foi criado no evangelho. Você recebeu desde a primeira infância o ensinamento do evangelho através da sua mãe Eunice, através da sua avó Lloyd. Eu coloquei a mão sobre a sua cabeça, eu te ungi, eu te consagrei, eu te separei para o ministério. Você recebeu uma palavra pura, você recebeu um evangelho puro. Então, todos podem desvirtuar, Timóteo, você não. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui para a igreja em Corinto. Paulo está alertando: olha, diante das circunstâncias que nós vivemos, diante do cenário que nós estamos inseridos, muitos vão abandonar a fé, muitos vão pular fora do barco, muitos vão se cansar logo, vão olhar para os resultados e imaginar ou pensar que não está dando resultado suficiente. Mas, meus amados irmãos, quanto a vocês, Paulo diz: sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo de uma coisa: o trabalho que vocês fazem no Senhor não será em vão. Queridos, falando no contexto da juventude, falando no contexto dos dias atuais, é tão difícil, é tão desafiador para um jovem hoje permanecer firme. Ele é bombardeado de todos os lados. Um jovem permanecer firme hoje nos caminhos do Senhor, meu irmão, por isso eu digo aqui o que eu digo lá no sertão: se você encontrar um jovem andando nos caminhos do Senhor, por favor, dá a mão a ele, vai até o final junto com ele.
Se você encontrar um jovem tomando uma decisão de caminhar com Jesus, meu irmão, agarra ele, gruda nele. Sabe por quê? Para um jovem, no tempo de Paulo e nos nossos dias atuais, permanecer firme é um desafio gigantesco, enorme. Talvez você aprisionado na sua bolha gospel, talvez nós, coroas, que só assistimos documentário, novela antiga, talvez nós não fazemos ideia do quanto essa geração é bombardeada de todos os lados para não se firmar. Eu falei da estatística do IBGE, existem alguns números muito animadores em relação ao Brasil, no último levantamento que foi feito agora, ano passado, mas existe um dado que é assustador, preocupante, e eu acho que já passou da hora da igreja se levantar para mudar essa realidade. Alguém arrisca dizer aqui qual é a maior igreja do Brasil? Evangelho Pleno. Alguém mais arrisca? Assembleia de Deus, Católica, Lagoinha, ninguém falou Central, né? Tá bom. Um dia vocês vão falar. Nenhuma dessas. A maior igreja do Brasil hoje é a igreja dos desviados, afastados e desigrejados. A soma dos desviados do evangelho, dos afastados da igreja, dos desigrejados, é maior que qualquer denominação evangélica, inclusive no Espírito Santo. E sabe o que gerou essa igreja gigante? Porque eles são igreja, irmãos. Eles são igreja. Aquele jovem perdido lá na esquina, ele é da igreja, ele só não sabe ainda. Aquela menina que vende o seu próprio corpo para subsistência, ela é parte da igreja de Jesus. Ela só não descobriu isso ainda. O usuário de droga e o vendedor de droga também, eles são parte da igreja de Jesus. Eles só não sabem disso ainda. Precisam descobrir. Mais do que descobrir, eles precisam acreditar nisso. Quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro de uma história que vocês já cansaram de ouvir, mas eu tenho que contar de novo. Há alguns anos atrás, eu estou quietinho no meu canto, alguém me liga, um número desconhecido. Quando eu vou atender, é um sargento da Polícia Militar. Pastor Marcelino, eu disse, sim, aqui é o sargento fulano de tal. Eu estou aqui em Carapina, nós estamos numa operação aqui, assim. Nós estamos com os meninos aqui, no muro aqui, eles disseram que são suas ovelhas, são da sua igreja. Eu resolvi, antes de tomar uma atitude em relação a eles, eu resolvi primeiro ligar para o senhor para confirmar. Eu falei, espera aí que eu tenho que ver a cara do meliante primeiro. Deixa eu ver a fuça do meliante para ver se é ele mesmo. E aí eu fui lá, irmãos. Eles de fato se sentiam minhas ovelhas. E no momento de sufoco eles apelaram para o pastor. Óbvio que eu fui com a vara e o cajado. Quebrei umas perninhas. Deixei outros meio cambaleando. Alguns eu dei na nuca mesmo para tombar. E alguns outros eu chamei ao arrependimento. Por que eles disseram, calma doutor, eu sou da igreja, eu sou ovelha do pastor Marcelino. Em algum momento eu comuniquei isso para eles. Eu estou te contando isso porque boa parte dessa geração não se sente pastoreada e por isso não ficam firmes. Boa parte dessa geração não se sente abraçada, acolhida.
E parte da razão de você não acolher essa geração é porque talvez você seja fruto de uma geração que não te acolheu. E você sangra em cima de quem nunca te feriu. O que Paulo está dizendo é que naqueles dias já era um desafio permanecer firme. Numa cidade invadida por tantas crenças, por tantos grupos religiosos, numa cidade com tanto misticismo, numa cidade com um nível exacerbado de sensualidade, imoralidade, pecaminosidade, Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês precisam permanecer firmes. E eu quero que você, nessa noite, caminhe comigo nessa necessidade diante dos desafios que nós enfrentamos, seja você um jovem, um adolescente, um adulto, solteiro ou casado. A necessidade de olharmos para essa palavra do apóstolo Paulo, gravá-la em nosso coração e tê-la como um convite, mais que convite, como um desafio para nós. Permanecer firme é não desistir. Permanecer firme é perseverar quando tudo te empurra para o chão. Permanecer firme é prosseguir, ainda que você não tenha o apoio das pessoas. Eu estou apelando para que essa igreja apoie a caminhada dos nossos jovens. Mas quanto a você, jovem, eu digo, ainda que a igreja não entenda esse apelo, ainda que nós como igreja não correspondamos a esse chamado que eu estou fazendo aqui, que você permaneça firme, inabalável, ainda que você não tenha ninguém ao seu lado, ainda que você não tenha ninguém te encorajando, ainda que você não tenha ninguém te inspirando a continuar. Querido, você pode permanecer firme diante dos ataques, diante das pressões que esse mundo nos oferece, diante das oportunidades que esse mundo nos apresenta. Há um convite de Deus para que você permaneça firme, constante. Mais que isso, abundante na obra do Senhor. Você tenha um currículo recheado de boas obras. Você tenha um currículo recheado de feitos extraordinários. Que na sua jornada, que na sua caminhada, que no seu histórico de vida, alguém possa dizer no futuro: combateu o bom combate, completou a carreira dele e ficou firme, guardou a fé. Eu quero usar a história de um jovem para que a gente compreenda isso nessa noite. A história de um jovem que está lá no Antigo Testamento. A história do jovem José. E se eu puder dar um título para essa mensagem, aguenta aí, Zé. Aguenta aí, Zé. Como se eu estivesse dizendo para você: a sua hora vai chegar. Como se eu estivesse dizendo para você, jovem: não desista no meio da caminhada, a sua hora vai chegar. Como se eu estivesse aqui dizendo para você, jovem: não pare de caminhar, a linha de chegada é logo ali. Como se eu pudesse dizer hoje para cada jovem, para cada homem, para cada mulher, para cada adolescente, para cada solteiro e para cada casado nessa noite: aguenta aí, Zé, não desiste não. Eu sei que você tem motivos para isso. É como Paulo estivesse dizendo para aquela igreja: eu sei que vocês têm motivos para desanimar, eu sei que vocês têm motivo para desistir, e eu posso ver também nas entrelinhas das palavras do apóstolo Paulo, ele dizendo: eu também o tenho. Eu também tenho razões para desanimar, eu também tenho motivos para desistir, eu tenho razões de sobra para abandonar vocês, para deixar vocês à própria sorte. É como se você pudesse hoje ouvir o pastor Marcelino tomando para si as palavras do apóstolo Paulo e dizendo: ei, Central, eu tenho todos os motivos do mundo para desistir, mas a minha palavra para você é: aguenta. Aguenta mais um pouco, a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. Nunca os irmãos de José imaginavam que um dia eles se encontrariam com José, agora não vestido com uma túnica rasgada, mas agora vestido como governador do Egito. Nunca que os irmãos de José poderiam imaginar aquela reviravolta tão grande na história dele. Meu irmão,
As circunstâncias ao seu redor não definem o futuro glorioso que Deus tem preparado para você. Uma página não define o livro. Uma página não define o livro. Se nós fôssemos definir José por aquela página dele sendo jogado no poço, nós teríamos uma história de ódio familiar. Nós teríamos uma história de ciúme entre irmãos, mas não teríamos uma história de superação como nós podemos contar nessa noite. Nós só podemos contar essa história de superação daquele jovem José, porque quando a página da vida dele se tornou complexa, difícil demais de ser lida, ele não parou, ele aguentou, ele suportou, ele prosseguiu. Diante do que José tinha recebido como revelação de Deus, nas noites em que ele sonhou, ele acreditou mesmo que havia algo maior preparado para ele. Paulo fala para a gente não desistir. E José, para nós, é um exemplo de alguém que não desistiu. José não desistiu, ele aguentou firme, ele permaneceu constante, ele permaneceu abundante na obra do Senhor, porque em todos os lugares onde ele estava, mesmo sendo um cenário desfavorável, o José continuava acumulando, colecionando obras na vida das pessoas. Mesmo diante de um cenário negativo contra ele, mesmo diante de um cenário que o empurrava para a masmorra, para a destruição, para o anonimato, José vai acumulando e vai escrevendo uma história de sucesso, uma história de vitórias, uma história de realizações, e mais que isso, não só na vida dele, mas mesmo estando em ambientes inóspitos, difíceis, contrários a tudo que ele tinha sonhado na casa do pai dele, José continua escrevendo linhas de transformação na vida daqueles que o cercavam. Paulo diz para a igreja em Corinto: ficar firme, permanecer constante, não parar, não desistir. E José é para nós um exemplo de alguém que viveu dessa maneira, mesmo com toda a disfuncionalidade da sua família. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Gênesis capítulo 37. De repente, quando você ouve o pastor dizer: você vai vencer, você vai superar, você vai se erguer. Talvez quando você ouve o pastor dizer: Deus vai usar a sua vida. Talvez quando você ouve o pastor dizer assim: Deus tem planos incríveis para você. Talvez você diga: é, pastor, porque você não conhece a minha família. É que você não sabe o berço que eu nasci. É que você não sabe o que eu tenho que aguentar todo dia. Pois José é o exemplo de um jovem que não desistiu, mesmo quando toda a disfuncionalidade da sua família veio à tona. É maravilhoso ter uma família organizada e funcional. É maravilhoso. Pai exercendo seu papel de pai, mãe exercendo seu papel de mãe. Maravilhoso. Provedor, ajudadora. Maravilhoso. Raro, mas acontece. Mas a história de José nos ensina que, mesmo que você tenha vindo de uma família completamente disfuncional, é possível se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus para transformar gerações. Gerações. Em Gênesis capítulo 37 diz: vendo pois seus irmãos que o seu pai o amava mais José do que todos eles. Olha aqui, nós já estamos encontrando dentro da casa de José um ambiente de preferencialismo. Vou pedir para você levantar a sua mão, mas só para você pensar: quantos aqui talvez nessa noite já ouviram do tipo: bom mesmo é seu primo, inteligente mesmo é seu irmão? Quantos talvez aqui nasceram num lar onde fica por último na fila? Se sobrar, come. José vivia essa realidade. Os irmãos de José viam que o pai de José amava a ele mais do que todos os outros. Pode parecer positivo isso para José, mas não é, irmãos.
Não é. Uma estrutura familiar norteada por preferencialismo não ajuda ninguém, nem o preferido. Muitas vezes nós achamos que, numa realidade em que tem 2 filhos, e que um é o preferidinho da mamãe ou o preferidinho do papai, esse preferidinho vai se dar bem na vida, mas as estatísticas dizem o contrário. As estatísticas dizem o contrário. Então, vendo que José era preferido, eles o odiaram. E não podiam falar com ele de forma pacífica. Em outras palavras, toda vez que iam conversar, o pau quebrava. Toda vez que ia discutir qualquer coisa, porrada, tiro e bomba para tudo quanto é lado. Era um ambiente hostil, era um ambiente familiar totalmente disfuncional, era um ambiente familiar marcado pelo ódio, pelo rancor. Então, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. E quando contou o sonho a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Sabe, eles já odiavam José, porque achavam que José era o filho preferido. E agora, quando José conta o sonho, eles não acham mais que José é o filho preferido, agora eles têm certeza que ele é. Agora eles param de achar que José é o preferidinho, agora eles têm certeza que José é o preferido, não só de Jacó, mas também de Deus. Quem nunca aqui já pelo menos pensou na possibilidade de Deus amar mais o outro do que a você? Quem nunca aqui já não arriscou soltar uma frase do tipo: poxa Deus, você só abençoa ele? Poxa Deus, e eu aqui? Poxa Deus, eu não ganho nada? José conta um sonho, e no sonho eles estavam atando molhos no meio do campo, e o molho que José atava se levantou e ficava de pé. E os molhos que representavam os irmãos que o rodeavam se inclinavam ao molho de José. Então os irmãos disseram: tu acha mesmo que deves reinar sobre nós? Por acaso você tem moral para ter domínio sobre nossas vidas? Por isso, cada vez mais o odiavam pelos seus sonhos e por suas palavras, o que nos mostra que esse não foi o único sonho profético que José contou. E José tem outro sonho, e contou aos seus irmãos, disse: agora eu sonhei algo maior ainda, agora o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Aí um olhou para o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. José está falando de nós. Pois esse molecote está arriscando dizer que nós e os nossos pais, inclusive, vão se curvar diante dele. E contando ao seu pai e a seus irmãos, respondeu seu pai e disse: que sonho é esse, menino? Porventura nós viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam cada vez mais. Seu pai, porém, guardava esse negócio em seu coração. Omissão. Uma frasezinha que talvez você nunca entendeu, mas aqui no versículo 11 está expressando a omissão de um pai que não quer resolver os problemas dentro de casa. Deixa quieto, um dia eles se resolvem. Não vão mexer com isso não. Ô Zezinho, fica na sua, moço. Aqui diz que Jacó, pai, ao invés de sentar os filhos e resolver a encrenca, botar os filhos um olhando para o outro e resolver o problema, sabe o que Jacó faz? O que muitos pais, infelizmente, fazem: omissão. Vai assistir YouTube, vai. Vai assistir YouTube, esquece esse negócio de sonho, esquece esse negócio de sol, esquece esse negócio de lua. Ô menino, esquece essa história aí. E para os outros irmãos: esquece esse negócio aí, não se mete com José não, José é meio viajante assim mesmo. Depois eu compro um negócio para vocês aí, está tudo certo. Olha aqui, alguém disse assim: o tempo cura todas as feridas. Mentira. Mentira. Uma ferida não tratada, o tempo na verdade faz piorar. Você nunca vai ouvir nenhum médico dizendo: não é nada não, pode deixar aí, o tempo cura.
Por isso eu me aproprio desse texto de Gênesis para dizer: você pai, você mãe, não seja omisso. O medo de enfrentar os nossos filhos tem tornado os nossos lares zonas de guerra. O medo de encarar situações e resolvê-las está fazendo com que os nossos filhos se degladiem entre si, se tornem inimigos um do outro, só esperando a maioridade para fazer uma besteira. Aqui Jacó expressa um pai omisso, que ao invés de sentar para resolver, está acreditando que o tempo é suficiente para resolver tudo. E não é. A briga entre os meninos vai aumentando, a intriga entre eles vai se ampliando. E aquele BO, ele se concretiza no momento em que José está indo visitar os seus irmãos na roça, e eles aproveitam que não tem ninguém em volta, e prendem José, e jogam José dentro de uma cova, tira a túnica de José, rasga ela todinha, salpica sangue, e volta para casa e inventa uma história dizendo que José tinha sido devorado por uma fera. Qual é o ambiente familiar que nós encontramos, ou que José se encontra? Um ambiente de preferencialismo, um ambiente de ódio, de rancor, de inveja, um ambiente de incompreensão e um ambiente de omissão por parte do pai. Agora, quando nós olhamos para o final da história, nós percebemos que todo esse cenário destrutivo não foi suficiente para destruir aquilo que Deus já havia estabelecido acerca da vida de José. José não deixou que as circunstâncias externas determinassem seu ambiente interno. José não deixou que o veneno dos seus irmãos azedasse o seu coração. José não deixou que a disfuncionalidade da sua família se tornasse como um trunfo para ele explicar para todo mundo por que ele era um derrotado. O nome disso é vitimismo. E o vitimismo talvez seja um dos grandes inimigos de uma vida vitoriosa. A gente sofre muito isso lá no sertão. A gente passa muito por isso. E o vitimismo tem feito muita gente, quando se depara com uma porta aberta, ele olha para si mesmo, ele olha para a sua história, ele olha para a sua família e ele diz: eu não mereço isso. Alguém que recebe uma oportunidade de entrar numa faculdade e ele se auto-sabota, porque ele acredita mesmo que ele não é digno de ter o nome numa lista de aprovados no vestibular. José poderia pegar a história de vida sofrida dele, José poderia pegar a família disfuncional dele e transformar numa desculpa, para quando chegasse diante das oportunidades que Deus colocou para ele, ele dizer: ah, muito bom, muito legal, mas para mim não dá, eu não consigo. Pois eu chamo a atenção de você, adulto, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, pastor, líder que está aqui. Nós temos uma quantidade enorme de jovens caminhando conosco, que simplesmente olham para si diante do espelho e não se sentem dignos de nada. Jovens que são frutos de uma família disfuncional. Pois se Deus está levantando uma nova geração, então Ele precisa usar a geração anterior para curar essa ferida. Deus precisou usar os irmãos de Jacó, os irmãos de José, e precisou usar depois a palavra de Jacó, mandada como recado pelos seus irmãos, para curar aquele coração ferido. O Zé, ele aguentou firme, mesmo quando toda a disfuncionalidade da família dele veio à tona. O Zé, ele aguentou, segurou a onda. Pois eu quero dizer para você, jovem que está aqui nessa noite, é possível segurar a onda. É possível resistir às pressões, às provações e às propostas desse mundo. O Zé aguentou. Ele aguentou, inclusive, quando seus próprios irmãos tramaram a sua morte. Muitas vezes, pessoas que nós amamos,
nos matam, mesmo sem nunca terem usado uma arma qualquer. Palavras matam, acusações matam, crítica infundada, sem propósito de ajudar a crescer, mata. Desprezo mata. Existem tantas coisas que matam um relacionamento, existem tantas coisas que produzem um ambiente destrutivo, mas que muitas vezes nós não estamos atentando para isso. E o Zé, ele tem uma realidade onde os irmãos dele estão tramando a morte dele. Os irmãos que ele cresceu junto, que ele ajudou, que muitas vezes se doou para servir de alguma forma. Ah, queridos, muitas vezes nós assistimos um vídeo como aquele que foi passado aqui, e como eu disse mesmo, é um filme mesmo, vai passando na nossa cabeça, na nossa mente. Porque nesses 20 anos de história, você não faz ideia da quantidade de gente que a gente salvou da morte e que depois tentou nos matar. Você não faz ideia da quantidade de pessoas que a gente tirou da cova e que depois aproveitou um vacilo nosso, um erro cometido, uma falha, porque quem nunca falha, para apunhalar pelas costas. O Zé, ele vê os seus próprios irmãos tramando a sua morte. Talvez eu esteja falando para jovens aqui, talvez esteja falando para pessoas aqui que convivem com essa realidade. Pois o Zé, ele não desistiu, mesmo quando percebeu que os seus irmãos queriam o seu fim. O Zé não desistiu, mesmo quando fizeram dele moeda de troca. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que já se sentiram usadas para alguém ter lucro. Talvez existam líderes aqui na central que se sentem usados para que a gente tenha um relatório bonito para apresentar no final do mês. É possível. É possível que muitas vezes você se veja como massa de manobra, como instrumento para abençoar o ministério de alguém. É possível que algumas vezes você tenha percebido que alguém usou a sua inteligência, que alguém usou os seus dons espirituais para se beneficiar. É possível que eu esteja falando para pessoas aqui que já se viram alguma vez na vida sendo usado para que alguém tivesse lucro. É isso que o Zé passa. Ele vê os irmãos dele usando a vida dele para ter lucro. Passa uma carreata de ismaelitas, os irmãos do Zé tiram ele da cova e vende ele como escravo e leva o dinheiro para casa. O Zé agora tem mais um motivo para dizer: minha vida é um inferno. O Zé agora tem mais um motivo para dizer: eu nasci para perder. O Zé agora tem mais uma razão para dizer: eu não vou dar nada nessa vida, eu não vou ser ninguém nessa vida. O Zé agora tem um motivo mais para dizer: ninguém me ama, ninguém se importa comigo. O Zé agora tem um motivo para dizer: minha vida é um fracasso, minha vida é uma derrota. O Zé agora tem um motivo para dizer: é daqui para pior. O Zé agora tem motivo para dizer: é ladeira abaixo, não tem mais jeito, não tem mais solução para mim. Mas ele permanece firme, ele não desiste, mesmo quando descobre que alguém está usando a vida dele para lucrar algo. Eu me lembro quando nós começamos os nossos projetos sociais aqui, talvez Sol vai lembrar disso, e logo no começo a gente tirou uma foto bonita, e a gente pedia as pessoas para assinar, porque é lei isso, a gente precisa das pessoas autorizar nós usarmos a imagem delas nas redes sociais, principalmente. E eu me lembro muito bem que nós fizemos isso e tiramos uma foto bonita aqui, e logo algum tempo depois, uma pessoa nos procura dizendo assim: por que você colocou a foto do meu filho lá? Você está usando o meu filho para arrecadar dinheiro para a sua igreja? Eu disse: não, eu estou usando a minha igreja para arrancar o seu filho do buraco que você não conseguiu arrancar.
Talvez você já tenha se visto muitas vezes como objeto sendo usado por alguém. Você acha que eu fiquei com raiva daquela pessoa? Não, ela estava expressando uma dor na alma, provavelmente já foi muito usada na vida dela, muito abusada. Mas eu precisava colocá-la no lugar. Porque amar alguém não é ludibriá-la com doces mentiras. Amar alguém muitas vezes significa confrontá-la com duras verdades. O Zé está com a dura verdade agora para enfrentar. Meus irmãos me odeiam, querem me matar e ainda querem lucrar em cima de mim. Quantas meninas aqui talvez nessa noite já tiveram a sensação, a impressão, que à medida que o seu corpinho foi se desenvolvendo, você se tornou objeto nas mãos de alguém? Quantos meninos têm passado por isso? Deixa eu te dizer, a dor do abuso não está ligada à área do corpo em que é tocada. A dor do abuso está no fato dele geralmente vir de onde a gente menos espera. Eu sei do que eu estou falando. As feridas que um aproveitador provoca na vida da gente são terríveis. Alguém descobre o seu potencial, alguém descobre as suas habilidades, alguém descobre as suas capacidades e transforma você na galinha do ovos de ouro dele. Isso machuca, mas o Zé aguentou. O Zé aguentou e eu quero dizer para você que você vai aguentar também. Você vai aguentar, sabe por quê? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você vai aguentar, sabe por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai aguentar, sabe por quê? Agindo Deus, quem impedirá? Você vai aguentar, sabe por quê? Eu e você, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Zé aguenta, mesmo tendo todos os seus irmãos contra ele, ele aguenta. Ele é vendido como escravo. A tentação bate à sua porta, a mulher de Potifar quer mais uma vez abusar dele. Percebe que existem pessoas que parece que têm um imã que atrai certos ciclos viciosos. Está lá o Zé agora na casa de Potifar, e de novo alguém querendo se aproveitar dele. Já não basta os irmãos, já não basta os ismaelitas vendendo como escravo. Agora a mulher de Potifar querendo se aproveitar do corpinho sarado de Zé. E ele aguenta firme. E essa frase que o Zé diz, quando a mulher de Potifar, a patifaria, ela vai para cima dele. Quando a dona patifaria vai para cima do Zé, garra na roupa dele, rasga a túnica dele, ela puxa ele de volta porque ela tinha unha de gel. Ela puxa ele de volta, tranca o Zé aqui, agarra ele aqui. O perfume daquela mulher começa a exalar no ambiente. Ela começa a dizer palavras de repente agradáveis no ouvido daquele menino que tinha tudo agora, presta atenção, para aproveitar a situação e dar a volta por cima. Mas sabe qual é a resposta de José diante da tentação da mulher de Potifar? A mulher de Potifar diz: dorme comigo, Zé, meu marido não está em casa, ele nunca vai saber disso. E o Zé diz: não, dorme comigo, Zé, você vai ter lucro. Eu vou colocar você numa posição melhor, se você dormir comigo, você vai ser ainda mais remunerado. E o Zé diz: não. E ela continua na tentação, aquele jogo de tentação. E o Zé finalmente diz assim: eu não vou dormir com você. Por quê? José diz assim: eu não poderia fazer uma coisa tão terrível assim contra o meu Deus.
não tem a ver com os desejos e vontades de José, tem a ver com uma decisão do coração daquele jovem de agradar o Senhor acima de todas as coisas. Eu quero encorajar você jovem que está aqui, eu quero encorajar você menina que está aqui, eu quero encorajar você rapaz que está aqui, a tomar uma decisão firme no seu coração, de agradar a Deus acima de todas as coisas. A resposta do Zé, diante da tentação da mulher de Potifar: eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Sabe o que Zé está dizendo? Estou querendo, mas não posso de jeito nenhum. Não posso. Isso vai estragar a minha vida. Uma noite de prazer vai acabar com toda a minha trajetória. Um momento de satisfação vai destruir todo o projeto de Deus. O Zé aguenta firme quando a tentação bate à porta dele. O Zé aguenta firme porque depois disso o mal e a injustiça parecia que estava prevalecendo. Porque agora, quando Potifar volta, a mulher dele acusa José e diz: ele que tentou me pegar, foi ele que veio para cima de mim. Se bobeasse, tinha até câmera de circuito com gravação fake. Foi ele que veio para cima de mim. Potifar não queria nem saber, pegou José, jogou dentro de uma cadeia. Sabe o que está aparecendo agora? O que muitas vezes eu e você jovem temos a sensação: parece que o mal está prevalecendo. Parece que o mal está prevalecendo, parece que as coisas boas estão diminuindo, parece que o bem está desaparecendo, parece que o mal está prevalecendo, mas o Zé, ele aguenta firme, inclusive quando o mal e a injustiça parecia estar prevalecendo. Nós vivemos dias atuais onde o mal e a injustiça parecem que vão prevalecer, mas deixa eu te dizer, vai terminar tudo bem. Eu li o último livro da Bíblia, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. A igreja, ela é vitoriosa, ela não será, ela já é vitoriosa. Talvez você está julgando a sua história pela página atual, talvez você está julgando a sua trajetória pelo momento difícil que você está passando. E se o Zé fosse determinar a história dele por aquele momento em que o Potifar joga ele na cadeia de forma injusta, ele diria: não é possível, está todo mundo contra mim, o universo conspira contra mim, Deus tem raiva de mim, a igreja não se importa comigo, meu pastor, meu líder não está nem aí para os meus problemas, minha família já me esqueceu. Mas ele aguenta firme, aguenta firme. E agora aqui, presta atenção, na cabeça de Potifar, José agora, que era um empregado dele, na cabeça de Potifar, José agora é um presidiário. Mas presta atenção, pega isso como uma chave. Não é sobre o lugar em que você está, não é sobre os ambientes, é sobre como você se porta nesse ambiente. Para Potifar, José agora é um presidiário. Para a mulher de Potifar, José agora é um presidiário. Mas para José, ele ali é um missionário. De modo que ao invés de sentar lá no cantinho da cadeia e começar a resmungar, murmurar e reclamar, ele começa a procurar oportunidades para servir. Dentro da cadeia, sendo preso injustamente, ele começa a procurar oportunidades para fazer alianças. Ele serve ao carcereiro, ele serve ao copeiro, ele serve ao padeiro. Ele começa a procurar oportunidades de ser relevante, porque não é sobre o lugar em que você está. Talvez você esteja num ambiente que não te proporciona as condições necessárias para você fazer a obra de Deus, mas deixa eu te dizer, não é sobre o ambiente, é sobre aquele que já habita e opera em você. Os discípulos viviam num ambiente completamente contrário à pregação do Evangelho, mas mesmo vivendo num ambiente completamente contrário à pregação do Evangelho, a igreja prevaleceu. Deixa eu te dizer, os apóstolos viveram na época mais sangrenta do Império Romano, mas o sangue dos mártires era como semente, e quanto mais matavam mártires da fé, mais a igreja crescia. Quanto mais Nero perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais cristãos eram incendiados, mais a igreja crescia. Porque não é sobre o ambiente que você está, é sobre como você se porta nesse ambiente. Todo mundo via José como um presidiário, ele se via como um missionário. Eu estou aqui com um propósito.
Deus me jogou aqui porque Ele quer me usar nesse lugar. Meu irmão, talvez o lugar que você está hoje parece-se muito mais com um presídio do que com um palácio. Pois deixa eu te dizer, Deus é o Deus dos palácios, mas é o Deus dos presídios também. Ele é o Senhor das montanhas, mas é o Senhor dos vales também. Ele é o Senhor das estações, seja inverno, verão, outono ou primavera. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele reina soberanamente, Ele governa soberanamente, Ele tem o controle de toda e qualquer circunstância. Os aguentou inclusive quando o copeiro esqueceu dele, porque ele fez um benefício para o copeiro, e o copeiro disse: pois quando eu sair daqui, eu vou falar de você para o faraó, e ele vai tirar você daqui, Zé. E o Zé animou, como a gente anima às vezes: epa, agora vai, agora minha vida vai, agora eu vou dar uma guinada, agora eu vou ser. Pois o copeiro esquece. Mas Zé não desistiu, mesmo quando foi alvo de esquecimento e de ingratidão. No capítulo 41 de Gênesis, José é chamado à presença de Faraó, porque ele tivera um sonho muito esquisito. Nenhum dos magos, nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar aquele sonho. Por isso eu digo a você, meu irmão, aguenta firme, sua hora vai chegar. Muitas vezes Deus vai mover circunstâncias que estão completamente fora do seu controle, porque Ele tem algo a realizar na sua vida. Deus moveu as circunstâncias. Deus impediu que os magos e sábios do Egito conseguissem interpretar o sonho de Faraó. Por quê? Porque no coração de Deus estava determinado. Era a hora, era chegada a hora do pequeno Zé virar governador. Era chegada a hora do esquecido ser lembrado. Era chegada a hora do desprezado ser levantado e honrado. Era chegada a hora do que foi vendido agora ter dinheiro para comprar. Era chegada a hora daquele que foi alvo de tanta humilhação ter agora um capacete de engenheiro na cabeça, dando ordem para todo mundo. Era chegada a hora de Deus mudar o quadro, mudar a situação na vida de José. E quando José é chamado para interpretar o sonho de Faraó, Faraó fica impressionado, fica encantado. Depois você lê essa história na íntegra. Ele fica encantado com a sabedoria e com o conhecimento de José. Mas quando José interpreta o sonho e Faraó diz assim: que cara é esse? E José diz assim: não tem nada a ver comigo. O Espírito do Senhor me fez saber todas essas coisas. O Zé aguentou firme quando teve a chance de puxar a glória para si, mas ele aguentou firme, porque ele tinha certeza que na verdade ele não era ninguém, ele não era nada, se não fosse a mão do Senhor sobre ele. Ele diz: não fui eu, foi o Espírito do Senhor quem me fez saber essas coisas. Foi o Espírito do Senhor. Aquele jovem agora jogado na masmorra, aquele jovem agora que tinha sido vendido como escravo, aquele jovem que agora antes tinha sido jogado numa cova, aquele jovem alvo de humilhação, de tentação, de provação, de vergonha, de ingratidão, de esquecimento, agora está diante da maior autoridade daquele mundo conhecido. Só o Faraó agora era maior do que José. O Faraó olha para José e diz: você agora vai ser governador de todo o Egito. E coloca ele numa posição de honra. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Deixa eu te dizer. O mundo é feito de esquinas. Eu aprendi que o mundo é feito de esquinas. Mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com quem te feriu. Mais cedo ou mais tarde você vai virar a esquina e vai se deparar com quem mentiu sobre você. Mais cedo ou mais tarde você vai se virar a esquina e vai encontrar quem te humilhou. Mais cedo ou mais tarde você vai virar uma esquina e vai se deparar com quem pisou em você. É por isso que eu não acredito nesse negócio de gente ferida na igreja sair para outra igreja.
Ele vai encontrar lá alguém igualzinho. Um dia alguém falou assim: pastor, eu estou indo embora da igreja, o senhor é muito isso. Eu disse: pois bem, se prepara, porque para onde você vai tem 3 de mim lá. Tem 3 de mim lá, cara. José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, e ele aguentou firme. Ele teve a oportunidade de jogar na cara, ele teve a oportunidade de pisar, ele teve a oportunidade de humilhar quem humilhou, ele teve a oportunidade agora de prender quem mandou prender ele. Mas do contrário disso, ele aguenta firme, ele resiste bravamente e ele permanece. Permanece porque, para finalizar a nossa reflexão, o Zé, ele aguenta firme porque ele crê na soberania, na justiça e na fidelidade de Deus. Embora vivesse num ambiente de injustiça e de infidelidade, o Zé acreditava na soberania, na justiça e na fidelidade de Deus. Quando os irmãos se apresentam a José, ele diz bem assim para os seus irmãos: não fiquem desesperados, eu não vou machucar vocês, eu não vou bater em vocês. Sabe por quê? Porque não foram vocês quem me mandaram para cá. Na verdade, José diz assim: na verdade o que aconteceu é, Deus permitiu que vocês me mandassem para cá, para a preservação de vocês mesmos. Sabe como é que é o nome disso? Soberania. Soberania. Por que Deus nos mandou para o sertão? Soberania. Soberania. O Zé, ele acreditava que o Deus que ele servia era soberano. E se Deus é soberano, presta atenção, se Deus é soberano, as decisões dele são muito mais importantes do que as nossas decisões. Se Deus é justo, não importa o nível de injustiça que você vive aqui embaixo, a justiça de Deus sempre vai prevalecer. Se Deus é fiel, olha aqui, irmãos, eu não estou dizendo que Deus tem justiça, eu estou dizendo que Deus é justiça. Eu não estou dizendo que Deus tem fidelidade, eu estou dizendo que Deus é fiel. É parte do caráter de Deus. A soberania é parte do caráter de Deus. A justiça é parte do caráter imutável de Deus. A fidelidade é parte do caráter imutável de Deus. O Zé, ele aguenta tudo aquilo porque ele crê num Deus que é soberano, um Deus que é justo, um Deus que é fiel. Eu creio que todo dia o Zé ia deitar, seja em casa, seja na cova, na casa de Potifar, seja na cadeia ou no palácio de Faraó. Aonde José estivesse, todo dia ao se deitar, ele deveria dizer: obrigado, Deus, por tudo que aconteceu hoje. O Senhor sabe muito bem o que está fazendo. O Senhor deve saber o que está fazendo. O Zé aguentou porque ele cria num Deus que é soberano. Ele cria num Deus que é justo e que é fiel. O Zé aguentou porque ele acreditava assim que Deus está no controle de todas as coisas. O Zé aguentou firme porque ele sabia que todas as coisas, embora esse texto ainda não tivesse sido escrito por Paulo aos Romanos, mas o Zé, ele já sabia que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que foi acontecendo na vida de José era parte de um quebra-cabeça que no final foi montado. E deixa eu te dizer, quando você está montando um quebra-cabeça, aliás, quando você espalha as peças do quebra-cabeça sobre a mesa, você não faz ideia do que vai sair no final, mas quando você começa a juntar peça por peça, quando a última peça ela é colocada, você se encanta, você se impressiona e você diz: uau, que imagem linda, eu não fazia ideia do que estava sendo formado. Assim é a obra de Deus na nossa vida. Ele começa a fazer, ele começa a trabalhar, ele começa a usar circunstâncias, ele começa a usar pessoas, criar situações nem sempre favoráveis a nós, mas o Zé, ele não desistiu porque ele sabia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela masmorra contribuía para o bem, aquela tentação da mulher de Potifar contribuiu para o bem de José, aquela cadeia injusta contribuiu para o bem de José, aquele sonho incompreendido contribuiu para o crescimento de José. A humilhação dos seus irmãos achou que estava levando José para a cova. Eles não sabiam que na verdade estavam levando José para o trono.
Quando Deus escolhe alguém, é assim. Eles acham que estão nos levando para a cova, mas na verdade eles estão nos colocando no trono. José é eleito governador da maior nação de todo o tempo, e tem sobre os seus cuidados o maior orçamento daquela época. Ele passa a administrar toda a riqueza do Egito. Sabe por quê? Ele acreditava que em tudo há um propósito. Nada acontece por acaso. Tudo é parte de um plano mirabolante. Quando alguém diz para mim, o diabo está se levantando contra mim, eu digo, não, é o céu conspirando a seu favor. O céu está conspirando a seu favor. Deus está usando essa circunstância. Ei, jovem, talvez você nasceu numa família disfuncional. Você é a pessoa perfeita para pastorear jovens que nasceram em famílias disfuncionais. Talvez você tenha sido abusado na sua infância. Você é a pessoa perfeita para entender a dor do abuso e socorrer quem o foi. Talvez você tenha passado fome. A sua fome vai produzir em você compaixão pelos que sofrem fome. Talvez você passou frio, abandono. Pois tudo isso, meu irmão, você pode decidir se vai ser trauma que te paralisa, ou se vai ser combustível que te move para o centro da vontade de Deus. As dores, elas podem ser transformadas em combustível. Aliás, o melhor combustível para tirar você da zona de conforto é a dor. Enquanto não dói, você nem mexe na cadeira, mas começou a doer, você já dá uma virada. Doeu de novo, você vira para cá. E se continuar doendo mais, daqui a pouco você levanta. Pois eu quero te dizer que assim como foi com José, Deus vai usar as suas dores como combustível para te colocar no centro da vontade dEle. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Se o Zé aguentou, a gente aguenta também. Por quê? Porque o Deus do Zé é o nosso Deus também. Se o Zé suportou, a gente vai suportar também. Porque o Deus do Zé é o seu Deus também. Eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca ouvi falar de um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Jó parecia estar abandonado, mas não, ele estava guardado pelas mãos do Senhor. Jó parecia estar sozinho, mas não, como Paulo depois diz, ninguém compareceu à minha defesa, 2 Timóteo 4,16. Paulo vai dizer, ninguém compareceu na minha defesa, todos me abandonaram, mas ele completa dizendo, o Senhor porém permaneceu ao meu lado. Você pode até sentir que está sozinho, você pode até achar que está sozinho, mas deixa eu te dizer, meu irmão, o teu Deus, o teu Pai, Ele é aquele que pode ser a sua companhia constante, tanto na prisão, quanto na casa de Potifar, lá dentro da cova, e até dentro do palácio de Faraó. Deus estava presente na vida do Zé. Não é sobre o ambiente que você está, é sobre como você se porta nesse ambiente. O Zé transformou cada ambiente difícil que ele estava num templo de adoração ao nome do Senhor. Levante suas mãos onde você está. Levante suas mãos, feche os seus olhos. Deus está aqui. O Deus do Zé está aqui também. O Deus que levantou o Zé está aqui para te levantar também. O Deus que sustentou o Zé está aqui para te sustentar também. Ei jovem, o Deus que sustentou o Zé, que veio de uma família toda esquisita, vai te sustentar também. O Deus que sustentou o Zé, que veio de uma família toda disfuncional, vai te sustentar também. O Deus que guardou o Zé dentro da cova, vai te guardar também. O Deus que preservou o Zé na casa dos seus opressores, vai te preservar também. O Deus que se lembrou do Zé quando todo mundo esqueceu dele, vai lembrar de você. Ei, a tua hora está chegando. Ei, a tua hora vai chegar. O Deus que levantou José como governador da nação do Egito, vai levantar você também. Ele vai te usar. Você é um agente de influência, você é um agente de transformação, você será uma inspiração para tantas pessoas. Hoje o Zé inspira você, amanhã é você que vai inspirar um monte de Zé por aí. Deus quer te levantar, Deus quer te levantar, Ele quer te usar nessa noite.